A pureza de Jesus desde sua concepção. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em sua boca. O nascimento virginal é tido como a base pela qual Jesus foi concebido sem a corrupção do pecado original, garantindo que ele fosse perfeito e apto para ser o Salvador da humanidade. Conforme mencionado nos escritos dos apóstolos, o pecado original foi transmitido a toda a humanidade por meio da descendência de Adão. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem, Lucas 1:35, Mateus 1:18-23, rompendo a linha natural de descendência humana e, consequentemente, a transmissão do pecado original. Isso assegura que ele nasceu sem a natureza pecaminosa, uma inclinação herdada por todos os outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, ele não apenas estava livre do pecado original, mas também foi plenamente capacitado a viver sem pecar. Tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e exaltado acima dos céus. Hebreus 7:26. Assim como Adão foi criado diretamente por Deus sem pecado, Gênesis 2:7, Jesus, como o último Adão, 1 Coríntios 15:45, também foi trazido ao mundo sem pecado. O nascimento virginal sublinha essa distinção, mostrando Jesus como uma nova criação, sem ligação direta com a corrupção de Adão. De forma semelhante ao primeiro Adão, Jesus podia ser tentado, tomar decisões próprias e apresentar dúvidas. Como um segundo Adão, ele compartilhou a natureza humana perfeita de Adão antes da queda. No entanto, Adão mesmo tendo natureza perfeita, ao ser tentado no Éden, caiu no pecado, mas Jesus mesmo passando por todo tipo de tentações, resistiu sem nunca pecar, em um mundo caído e corrompido. Para ser o sacrifício perfeito pelos pecados, Jesus precisava ser sem mancha ou defeito, tanto moral quanto espiritualmente. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1:19. Em suma, o nascimento virginal é visto como uma base teológica para a pureza de Jesus, assegurando que ele foi concebido sem pecado, viveu uma vida sem pecado, e assim, pôde cumprir perfeitamente seu papel como Salvador. Os pecados da humanidade não foram transmitidos a Jesus no sentido de ele ter se tornado pecador ou herdado o pecado, mas foram imputados a ele de forma espiritual. Isso significa que Jesus, embora perfeitamente sem pecado, carregou o peso e a culpa dos pecados da humanidade em seu corpo para redimi-la. Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade, sofrendo a pena que nós merecíamos. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Esse processo não significa que Jesus pecou ou se tornou pecador, mas que ele assumiu a responsabilidade pelo pecado como nosso substituto. O sacerdote colocava as mãos sobre o bode expiatório, confessava os pecados do povo, e o animal levava simbolicamente as iniquidades para longe. Levítico 16:21-22. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. 1 Pedro 2:24. A transmissão dos pecados para Jesus é acompanhada pela transferência de sua justiça para os crentes. Para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Isso significa que a culpa dos pecados foi atribuída a Jesus, enquanto sua perfeita justiça é concedida àqueles que creem. A morte de Jesus foi o ápice desse ato de carregar os pecados. Ele experimentou a separação de Deus, algo que representa a penalidade final do pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Esse momento é visto como Jesus carregando o peso total da punição pelo pecado da humanidade. Apesar de carregar os pecados do mundo, Jesus nunca deixou de ser perfeitamente santo. Tal sumo sacerdote nos convinha, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus 7:26. Ele assumiu os pecados como um ato de amor e obediência a Deus, sem comprometer sua pureza. Ele, sem pecado, levou voluntariamente as consequências do pecado da humanidade, tornando-se o sacrifício perfeito para reconciliar a humanidade com Deus.
Isso cumpriu a justiça divina e abriu o caminho para a salvação.